Bom, então, eu queria, né, dar as boas-vindas, né, aqui, a todos vocês e também convidar o Jamacy, agora oficialmente, para dar as boas-vindas, né. Ele é coordenador geral da Coordenação Geral de Saneamento Integrado, Resíduos e Drenagem da Secretaria Nacional de Saneamento. E ele também vai dar uns inputs, né, um reforço do que a diretora Helena apresentou ontem sobre as questões do marco legal de saneamento, antes da gente entrar no nosso módulo de hoje. Então, está com a palavra, Jamacy, obrigada. Gente, boa tarde a todos vocês. Eu queria parabenizar o evento, né? Hoje, no segundo dia, eu estou olhando aqui o número de quase 80 participantes. Então, parabéns ao Proteger, parabéns a todos aí. Obrigado por disponibilizarem o tempo de vocês para nos ouvir e para tratar desses assuntos que são tão importantes para o município. Eu vou falar de forma muito breve, porque ontem foi feita uma apresentação sobre o novo marco legal de saneamento e as suas interfaces com o sistema de resíduos sólidos, né? E a nossa diretora, a Helena, a qual a minha coordenação geral pertence a esse departamento, ela colocou de forma muito pertinente e muito esclarecedora e fez os apontamentos, item por item, das mudanças do novo marco. E eu queria hoje só fazer uma provocação para vocês, né? Porque aqui a gente está levando em consideração que esse curso é para formar multiplicadores. Então, a minha intenção aqui é levar essa abordagem para que vocês multipliquem o município de vocês, levar essa provocação para o município de vocês. Eu queria abordar apenas dois aspectos que talvez sejam os mais relevantes no sistema de resíduos sólidos que foram introduzidos pelo novo marco. E, e é bom lembrar que todos aqueles, acho que a maioria daqui dos 83 participantes agora que nós temos aqui, né, que já atuam na área de resíduos, ou que pelo menos têm interesse pela área de resíduos sólidos, sabem que são duas demandas colocadas há muito tempo pelas áreas que atuam em resíduos sólidos, que é a questão da regionalização, onde a gente passa a ter uma economia de escala quando pensa-se em tratamento, em disposição final dos resíduos, principalmente, né? Então, todo o manejo de resíduos sólidos, ele passa a ter economia de escala quando se trabalha de forma regionalizada. E o novo marco traz isso como uma obrigatoriedade, favorecendo a possibilidade e fortalecimento dos consórcios intermunicipais. Um outro aspecto que é muito importante que vocês, multiplicadores, levem ao município é a questão da importância do advento aí da obrigatoriedade de cobranças de taxas ou tarifas. Por quê? Porque o setor de resíduos sólidos urbanos talvez seja o setor de serviços mais subsidiado que nós temos, né? Pensávamos antes que era o setor de transporte, que era aquele que era mais subsidiado. Hoje se sabe que é o setor de resíduos sólidos. Vou dar um exemplo aqui de forma muito grosseira aqui para vocês, mas nós temos, por exemplo, o município de São Paulo, né, que subsidia aí mais de 2 milhões de reais para a área de resíduos sólidos, para o sistema de manejo de resíduos sólidos, sendo que talvez seja um dos municípios que mais tem carência em creches, por exemplo, né? É onde tem o maior número de pessoas que necessitam colocar seus filhos em creche e a prefeitura não tem recursos para isso. Então, nós estamos subsidiando um serviço de forma demasiada que deve sim ser custeado pelo usuário, como todos os demais serviços, né? Então, o advento da lei traz isso de forma muito importante para que seja introduzido nos municípios e seja entendido pelos munícipes que isso não é mais uma taxa, não é mais um incremento de impostos e de cobrança, não é isso. Os munícipes já pagam esse recurso que a prefeitura subsidia para manter uma disposição final, já é retirada do munícipe. Só que agora, com a possibilidade de você instituir isso legalmente no município, de forma clara, você passa a ter um componente que não se tinha antes. Quer dizer, é a segurança
é o controle de que esse dinheiro pago vai ser retornado ao sistema. Há agora a possibilidade do usuário cobrar por aquilo que paga, como ele faz com a questão da água, como ele faz com a questão do esgoto. Tá? Então, essas duas provocações que eu quero colocar para iniciar essa reunião. Não vou me alongar mais, mas eu pretendo participar ao longo de todo o curso aqui dos multiplicadores do Estado do Pará e gostaria de fazer essa provocação que isso se torne corriqueiro aqui durante o curso, que a gente possa sempre, durante as palestras, sempre durante todos os momentos aqui do curso, trazer sugestões de vocês, perguntas, questionamentos com relação ao novo marco, porque esse vai ser o maior balizador que nós teremos agora para financiamento de recursos não onerosos para os municípios. Ou seja, o prazo já venceu, né? Então, os municípios tinham até 31 de março e agora, com o novo decreto, isso foi prorrogado por mais um ano, né? Mas é um prazo que também vai findar e é necessário que os municípios atentem para isso, sob pena de entrar na situação de ter um termo jurídico aí, que é... Me ajudem, por favor, quem puder, que é você... É rejeição de receita. Renúncia de Renúncia de receita. receita. Obrigado, Cristiane, muito obrigado. A Cristiane é meu anjo da guarda, ela sempre me ajuda aí nos momentos de falta de memória. Então, é a possibilidade do município já estão, aqueles que não iniciaram o processo já estão nessa condição. Então, é bom que todos os municípios atentem para isso, considerem que isso é importante para a sustentabilidade do sistema de resíduos sólidos urbanos. Ok, pessoal? Esse é o recado que eu queria dar. Essa é a provocação que eu venho trazer para vocês, né, de uma forma diferenciada. Eu não estou aqui fazendo uma apresentação, eu estou aqui provocando vocês em dois pontos que são extremamente relevantes, tá? E gostaria que ao longo do curso esses dois pontos fossem sempre lembrados e a gente pudesse sempre estar aberto para discutir isso e que isso fosse tema para ser inserido em todas as palestras que vierem daqui por diante. Ok? Obrigado, pessoal. Desculpe aí se eu me alonguei mais do que eu prometi, tá bom? Tudo certo, Jamaci, muito obrigada. Obrigado você, Mariana, pela oportunidade. Cris, desculpa aí se eu te atrapalhei muito. Tá tranquilo. Bom, queria convidar a Cristiane Pereira. Cris, se puder ligar a sua câmera, queria que você se apresentasse. Bom, para mim é boa noite, eu estou na Alemanha, já são 9h20 aqui, e boa tarde para vocês. Como a Mari comentou, eu trabalho na Universidade Técnica de Braunschweig. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha sobre ela um pouquinho depois. Eu tenho atuado no mercado há 23 anos, eu era do setor privado e agora eu estou atuando com a universidade, eu faço a coordenação das atividades da universidade aqui no Brasil. Então, eu vou iniciar a palestra. Mari, você só confirma se está tudo certinho com a apresentação, se vocês estão vendo? Ainda não, Cris, acho que é como se tivesse tentado projetar, mas saiu. E agora? Não, tenta lá no compartilhar de novo. Agora? Tá carregando. Agora sim. Isso. Agora sim, Estamos Cris. vendo. Agora sim, então estamos vendo. Bom, então vamos lá. Jamaci, você vai ficar? É claro, né? Eu vou perder essa oportunidade de ouvir você falar. Eu só vou tirar um pouco a câmera para ajudar na questão da transmissão, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Me sinto lisonjeada, obrigada. É isso. Obrigado você, Cris. Bom, pessoal, vamos lá.
Alguém pode desligar o áudio? Tem alguém falando? Está dando interferência aqui. Bom, parece que desligou. Então, vamos lá. Então, o tema da palestra de hoje, a gente vai falar sobre os desafios da gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos no Brasil. E eu vou abordar alguns aspectos de mercado, aspectos legais, tecnológicos e de licenciamento. Antes de começar a palestra, eu quero só apresentar a universidade que eu trabalho. A Universidade Técnica de Braunschweig foi a primeira instituição tecnológica da Alemanha. Ela foi fundada em 1745 e nós atuamos no Brasil desde 1999 com o advento de um projeto de pesquisa juntamente à Conlurb e ao UFRJ. Nós temos 330 cooperações internacionais distribuídas em 50 países. No que diz respeito à rede que foi montada quando do implemento do projeto Proteger, nós temos 13 instituições de excelência distribuídas em todas as regiões geográficas do Brasil. Todas as instituições, salvo uma, que é a PUC-Rio, que é a nossa parceira, inclusive, em um curso de dupla titulação de mestrado. Todas as instituições são públicas, algumas federais e algumas estaduais. Bom, nós vamos, então, iniciar com uma introduçãozinha, daí a gente já remete para o cenário brasileiro e termina com considerações finais. A introdução, ela busca reforçar a motivação para essa discussão, e a motivação ela vai além da otimização de custos, mas ela também se remete à redução de impactos ambientais e, em razão da nossa condição econômica e de algumas obrigações presentes em lei, a gente também precisa garantir geração de emprego e renda por meio de empregos verdes. Isso significa garantir também a inclusão social. Comparando rapidinho a economia do setor de resíduos, nós temos que existe uma grande potencialidade de melhorar o setor no Brasil. Vocês verificam, quando se compara o cenário da Alemanha e o cenário do Brasil, que, em relação ao PIB da Alemanha, o setor de resíduos representa 2,5%, e nós ainda estamos com 0,4% em relação ao PIB brasileiro. Na Alemanha existem quase 15 mil plantas de tratamento, mais de 10 mil empresas voltadas para a gestão dos resíduos, não só relacionado com logística, mas também com valorização de resíduos e disposição final. Nós temos um apelo muito forte de inclusão social, porque os dados não são muito coerentes e não são muito atualizados, mas que se acredita, apesar desse dado oficial de 600 mil pessoas envolvidas em atividades informais de catação, a gente acredita que esse valor supere a condição de pessoas. Ou seja, tem muito o que se fazer ainda no mercado brasileiro. Pensando nos desafios, a gente já remete aos desafios atuais, mas também a nível global aos desafios futuros. Os desafios futuros, eles estão diretamente relacionados com a matéria-prima que é gerada, mas também os recursos secundários que precisarão ter uma aceitação de mercado. Ou seja, a gente precisa pensar no que naquelas parcelas que são geradas hoje, fazer um levantamento adequado, pensar nos incrementos tecnológicos de valorização dessas parcelas, mas também sempre levar em conta que essas frações, em razão do consumo, em razão das diferenças dos desempenhos econômicos e da própria condição de cultura e adequação do consumo para que se impacte menos o meio ambiente, essas parcelas das frações do resíduo elas vão se alterando.
existe um prognóstico que diz que a gente terá uma tendência negativa em relação à presença de vidros, uma tendência extremamente elevada no que diz respeito ao papelão, em função do comércio digital. Há também uma elevação nas parcelas plásticas dos resíduos, as frações metálicas com declínio na sua presença, alimentos não é muito claro como vai ser esse comportamento, mas com certeza uma maior presença de fraldas, principalmente na Europa e na Alemanha, em razão do envelhecimento da população. Um outro ponto importante que se discute muito é a mineração de aterros, mas estudos realizados aqui na Europa identificaram que apenas aqueles terrenos que tenham uma valorização imobiliária acima de 2.500 euros por metro quadrado se justificaria uma intervenção de mineração. A mineração de aterros, ela significa você captar aqueles resíduos que estão ali aterrados e realizar uma transferência desses resíduos para as plantas de valorização e, com isso, o resgate de algumas frações. Mas essas intervenções são muito caras. Então, economicamente, ainda não se tem uma solução para que se justifique esse tipo de intervenção. Em relação à recuperação, a gente vivencia isso, inclusive no Brasil, principalmente quando a gente tem maior impacto nas nossas reservas hídricas, e se posiciona o resíduo como um fator estratégico para o futuro e podendo garantir essa fonte renovável de energia. Vamos entrar, então, no cenário brasileiro. Na apresentação de ontem, parece que a Mari já fez algumas ressalvas sobre essa questão do mercado brasileiro, mas eu quero primeiro trazer alguns pontos bastante importantes quando se avalia essa lâmina. Primeiro, que a geração de resíduos ela não está diretamente relacionada com o crescimento populacional. Na verdade, ela significa o crescimento populacional mais um fator X de incremento. Esse fator X de incremento se relaciona tanto com o hábito de consumo como com a própria economia. Então, vocês verificam que, apesar desse período de 2010 a 2021 ter acontecido um crescimento populacional de 9%, o incremento na geração foi quase 20%. Então, em nossos projetos que se pensem em aplicação tecnológica para períodos de 10, 20 anos, essas considerações precisam precisa estar atenta a essas considerações, que não se pode pensar uma geração no ano zero hoje e não garantir esse incremento que vai impactar diretamente o desempenho do processo. Então, esse é um ponto importante a ser levantado, porque alguns Aqui está sem som. Parece que ativou seu mudo, isso. Gente, mas quanto tempo foi isso? Não, tem segundos. Pode Graças a Deus. Bom, vamos voltando, então. Um outro ponto importante é pensar de que forma eu vou operacionalizar todo esse sistema inovador. Existem propostas de que esses sistemas inovadores, em decorrência do alto investimento que é necessário, principalmente nas plantas de valorização, eles ocorram por meio de concessões. Essas concessões elas podem ser na modalidade comum ou na modalidade de parceria público-privada. Infelizmente, quando se avalia os últimos
12 anos, a partir do advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar de várias iniciativas de concessão do serviço, apenas 51 contratos foram efetivamente assinados. Mas por que existe essa baixa eficácia nessa modalidade de contratação? Nós vamos discutir isso no decorrer dessa apresentação. Mas um ponto importante é como se falar de tecnologia, se não se falar de performance, se não for garantida um banco de dados atualizado. E esses foram um dos principais argumentos para que essas concessões não fossem contratadas. E a gente vai acabar verificando isso um pouquinho mais tarde. Existe, em razão de determinações legais, inclusive, uma intervenção muito forte pelo governo federal de encerramento de lixões, e isso significa não só uma readequação da disposição final para que os aterros sanitários venham a ser implementados e recebam esses resíduos /rejeitos, mas que também plantas de valorização passem a fazer parte desse contexto da gestão sustentável. Só que tudo isso só fica de pé quando se pensa numa autossuficiência econômico-financeira do sistema. Eu não vou adentrar nesse aspecto, porque nós vamos falar isso um pouquinho mais tarde. Mas vocês verificam aqui que 45% das cidades, no âmbito da autodeclaração do SNIS, dizem que tem uma taxa instituída, um tipo de cobrança, mas que essa taxa só cobre 57% das despesas totais. Isso significa o quê? Que apesar de terem instituído uma taxa, esses municípios ainda não conseguem garantir a autossuficiência econômico-financeira. E isso acaba trazendo também insegurança para todo o sistema. Um outro ponto importante a ser lembrado é que garantir uma valorização de resíduos traz benefícios não só à preservação dos recursos naturais, mas também a custos ambientais, a redução de custos ambientais e de saúde pública. Custos ambientais, quando se pensa que essas áreas de disposição final estarão ainda, ao término da sua operação, em atividade durante muitos anos, e isso demandará que atividades de monitoramento, de remediação sejam implementadas, mas que também, quando se pensa na saúde pública, eu estou pensando em aspectos de impacto diretamente relacionados com aquelas pessoas que estão, por exemplo, nos lixões, aqueles catadores informais, ou mesmo por meio de vetores, por meio de alguma contaminação de águas subterrâneas ou águas superficiais, e também em decorrência de emissões gasosas. Bom, e qual é a motivação para que toda essa discussão esteja acontecendo agora? A motivação, ela se embasa em diversas frentes. É lógico que a mitigação de impactos ambientais, a preservação de recursos naturais, ou mesmo a redução de impactos climáticos estão diretamente atreladas a essas motivações. Mas existem outras externalidades, outros fatores que acabam influenciando esse mercado. E eles são decorrentes não só de instituição de políticas públicas que geram uma obrigação de se fazer diferente, por exemplo, por meio do Planares, por meio do PlanSab, por meio de uma série de marcos legais que ocorrem a nível federal, estadual e municipal, e isso acaba fazendo com que alguns outros atores de controle, como, por exemplo, o Ministério Público, tenha que atuar,
ou mesmo as agências ambientais que precisam deliberar pelo licenciamento de aterro sanitário ou não, e essa nova atividade tem que atender às políticas instituídas. O governo do estado de São Paulo, ele instituiu uma resolução onde o licenciamento de novos aterros sanitários, como também a renovação da licença de operação, precisa demonstrar a capacidade de segregação e de aproveitamento de parcelas. Esse nível de segregação e aproveitamento ainda não está determinado, né, em lei, mas provavelmente isso venha a ocorrer e existe já um planejamento na renovação do Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, nesse sentido, de definir essas metas de segregação e de aproveitamento dos resíduos. Tudo bem, gente? Tudo certo. Obrigada, Mari. Certo. Outro ponto está relacionado com condições de financiamento. É lógico que quando se tem marcos legais instituídos, todas as instituições precisam, direto ou indiretamente relacionadas com a gestão de resíduos, precisam se reestruturar. Ou seja, os bancos de financiamento público, eles só podem garantir uma linha de financiamento quando se é demonstrada a existência, por exemplo, de um plano de gerenciamento de resíduos municipal, porque é uma condicionante de lei. Então, não tem o que se falar, mas o meu empreendimento é privado. Sim, o seu empreendimento é privado, mas ele está alocado em um município. Então, esse município precisa ter um plano de gerenciamento e esse empreendimento privado precisará disponibilizar para o órgão financiador esse plano de gerenciamento. Então, não, a princípio, de uma forma rápida, não se parece muito justo, mas é um meio de se garantir que esses compromissos legais sejam cumpridos. E mesmo que se pense em todas essas motivações e se olhando um pouco em razão do que aconteceu desde 2010, aquelas contratações que eu comentei, que 51 foram exitosas no que diz respeito à assinatura de contratos e quase 400 haviam sido efetivamente lançadas, avaliando esses argumentos que vocês podem ler nessa lâmina, vocês percebem que ainda assim existe uma insuficiência técnica para poder garantir a eficácia dessas contratações. E um outro ponto bastante importante é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou determinando que os aterros não são mais enquadrados como áreas de utilidade pública. E isso gera uma série de dificuldades para que novas áreas de disposição final, ou mesmo as áreas já existentes, se encontrem na legalidade. Essa decisão, a meu ver, não foi muito feliz, porque eu não tenho como pensar uma área de aterramento sem que ela seja enquadrada na utilidade pública. Ela atende a toda uma população. E o que é utilidade pública? Então, qual foi o argumento é difícil de entender, mas eu espero que essa decisão seja revertida. Um outro ponto é que os aterros, eles têm, como eu comentei, após o seu encerramento, ainda uma atividade, o encerramento da atividade operacional, mas ainda uma atividade que resulta em emissões representativa. Então, existem termos de ajustamento de conduta firmados, com um prazo, por exemplo, de 20 anos, e que remetem a despesas bastante elevadas no sentido de monitorar ou mesmo de realizar alguma intervenção de remediação. Em razão dessa preocupação e por reconhecer que há necessidade de se firmar um compromisso após o término das operações dos aterros, as empresas do setor privado já vêm
já vem provendo uma taxa, um valor, né, para que essas despesas pós-encerramento sejam cobertas. E elas estão na ordem de 8% a 10%. Uma outra questão é entender que, independentemente da minha vontade por uma tecnologia ou por outra, essa não pode ser a razão de uma implementação tecnológica. Então, eu preciso avaliar minha condição local, eu preciso avaliar as minhas condições econômico-financeiras para garantir esse aporte tecnológico e agir com coerência. Por exemplo, existem projetos de biodigestão que foram contratados no estado de São Paulo, mas que não havia uma recuperação da energia na forma elétrica ou mesmo em biometano prevista. Ou seja, se optaram por uma tecnologia para queimar o biogás em um flare. E isso não faz muito sentido. Eu posso optar por tecnologias menos complexas operacionalmente e também de menores custos. Falando em custos, há de se entender que saco vazio não fica em pé. Então, se eu estou falando de tecnologia, se eu estou falando de uma gestão sustentável, eu preciso, sim, que essa remuneração seja compatível com o investimento, mas, fundamentalmente, com os custos de operação e que garantam a rentabilidade daqueles envolvidos. Por quê? Porque se eu não faço isso, e há um implemento tecnológico, com certeza esse implemento não vai ser de longa duração. Então, a gente vai acabar vivenciando uma série de tecnologias, por exemplo, que foram implementadas na década de 80 e 90, como as unidades de compostagem em larga escala, mas que, por razões de ineficácia operacional, mas também de dificuldade de manutenção, de custeio da manutenção, essas plantas foram desativadas. Então, é necessário entender que tecnologia custa, tecnologia não é barata e todo sistema precisa, de uma forma ou de outra, garantir o seu custeio. E esse custeio acaba ocorrendo por meio da cobrança, que pode ser por taxa ou por tarifa, e vocês vão ter oportunidade de discutir esses temas em outras aulas que acontecerão, eu acho que na próxima semana. Pensando no custeio, eu já falei desse valor do SNIS, que alguns municípios, nem 50% dos municípios têm sistema de cobrança implementada, e essa cobrança, em média, cobre 57% das despesas. Mas avaliando esse gráfico e essa figura, vocês verificam que uma série de outras despesas dos nossos lares, elas são... nós não temos problema em remunerá-las, mas sempre quando se fala de uma despesa, de um custeio da gestão dos resíduos, parece que o nosso compromisso termina com o momento em que a gente coloca o saquinho do lado de fora das nossas casas. Então, é bastante importante entender que, da mesma forma que eu pago luz, eu pago água, eu pago IPTU e pago o telefone, eu também preciso pagar por uma gestão adequada dos meus resíduos. Aí vocês podem ver o valor que é pago pelo munícipe na Alemanha, que varia entre 70 e 120 reais por habitante, e é só multiplicar isso agora por 5,5, que vocês vão ter esse valor. Então, é um valor relativamente elevado e garante 100% da cobertura das despesas, de uma gestão sustentável. Nesse outro quadro, eu trago que, diferentemente do nosso padrão, a coleta e o transporte, ela representa 30% das despesas com a gestão sustentável na Alemanha. E o tratamento, a recuperação e a disposição final, 60%. Aqui no Brasil, a coleta e a varrição são extremamente representativas dessas despesas,
e o aterro tem uma colaboração pequena. Então, eu trago essa informação para poder deixar bem claro que tecnologia custa. E, com isso, a gente precisa se estruturar de tal forma que consiga garantir o meu máximo desempenho em função da minha condição de pagamento de remuneração tecnológica. Mas, olhando o cenário brasileiro, a gente tem que quase 70% dos municípios têm população menor do que 20 mil habitantes. E isso remete a uma daquelas características instituídas pelo Marco Legal do Saneamento Básico, que o Jamacy acabou comentando, que é a regionalização. Então, na regionalização, eu busco não só uma implementação em larga escala para poder melhorar a própria eficiência econômica financeira do sistema, mas também capacidade técnica e, hoje em dia, como é uma obrigação legal, a disponibilidade de financiamento público. Tá, depois que eu falei bastante sobre implementação tecnológica e custos, eu quero verificar, mas como é que eu vou escolher as tecnologias? Primeiro, para escolher tecnologia, eu preciso conhecer a minha matéria-prima. Ou seja, eu não tenho como pensar uma tecnologia sem saber o que eu produzo. E, em função do que eu produzo, é que eu vou definir não só a tecnologia, mas a sua potencialidade de gerar recursos secundários, de gerar subprodutos. Mas gerar recursos secundários não é só suficiente essa informação. Eu também preciso compreender qual é a viabilidade do meu mercado, qual é a disposição do meu mercado consumidor em garantir que esses subprodutos sejam efetivamente consumidos e remunerados. Então, esse é um ponto importante. E essa remuneração, ela não se esgota a decisão nesse conhecimento dessa informação, mas também qual é a distância da aplicação desse subproduto, porque eu não tenho como pensar em transportar, por exemplo, o composto a 300 quilômetros. Isso inviabiliza qualquer tipo de tecnologia de valorização dos orgânicos. Então, eu preciso verificar, resumindo, qual que é a matéria-prima gerada, a partir daí, que tipo de tecnologia eu tenho condição de assumir essas despesas, qual é o balanço de massa dessa tecnologia que eu decidi, o que ela vai gerar efetivamente e qual é a potencialidade de consumo do meu mercado e a que distância o meu mercado está alocado. Um outro ponto de escolha tecnológica é pensar, bom, eu quero optar então por uma tecnologia de baixo custo, mas que demanda uma área elevada. Mas eu não tenho essa área elevada disponível, então eu vou precisar buscar ali o meio termo entre uma tecnologia que talvez seja de uma intervenção intensiva, uma intervenção mais mecanizada, em razão da disponibilidade de área. Um ponto que a gente sempre esquece de avaliar são os custos de operação. A gente sempre pergunta, quanto custa essa tecnologia? Quanto custa? E essa pergunta está sempre direcionada para os custos de investimento. Só que os custos de investimento, eles são os menos importantes no âmbito de uma escolha tecnológica. O que diferencia a viabilidade econômico-financeira de uma tecnologia são os custos de operação. E dessa forma, eu espero que vocês, nas próximas avaliações tecnológicas, se lembrem dessa consideração que eu acabei de fazer. Um outro aspecto para a escolha tecnológica é verificar o que o governo federal determinou em relação à redução de massa, as metas de redução de massa, o que está definido no meu estado e o que eu, no meu município ou no meu consórcio, através do plano intermunicipal, efetivamente determinei. Porque se eu tenho uma redução de massa, vamos dizer, inexequível nos meus planos de gerenciamento ou em alguns marcos legais, isso pode afetar diretamente a minha escolha tecnológica. Então, esse compromisso para atendimento desses impulsos normativos
precisa estar sempre pensado e implementado. Uma outra questão é a própria modicidade tarifária. A modicidade tarifária, ela está relacionada também com a receita acessória gerada a partir da comercialização desses subprodutos. Então, eu preciso tomar bastante cuidado para não implementar durante a fase de planejamento, decidir por um preço muito elevado, mas que ele não vai se realizar quando do mercado real. Então, esse aspecto pode, inclusive, influenciar, causar um desbalanço na própria contraprestação a ser paga, seja pela administração pública, seja pelo munícipe. E um último ponto que eu considero também importante é a capacidade técnica. Então, se eu nunca tive experiência com tratamento biológico, eu tenho que iniciar com tecnologias de fácil operacionalização, de fácil monitoramento e controle, para depois, sim, garantir um incremento tecnológico a partir do meu ganho de experiência. Então, não há necessidade de se iniciar com tecnologias mega difíceis. Eu preciso aprender a operar as tecnologias e, depois disso, então, realizar esse aporte tecnológico. E a gente não pode esquecer que as tecnologias, como eu falei, elas custam, elas não são baratas, e nós temos um problema, porque poucas são as tecnologias disponibilizadas pelo mercado brasileiro. Nós não temos parque industrial para fomento dessas tecnologias ou fomento de equipamentos-chave, por exemplo, os separadores ópticos para as plantas de triagem mecanizada. Então, nós estamos à mercê do câmbio e também dos próprios tributos de importação e referidas despesas, que quando eu trago uma tecnologia que não tem disponibilidade no Brasil, eu até consigo enquadrá-la como um ex-tarifário, que vai me gerar no final uma tributação na ordem de 30%. Mas se eu não tiver, mas não esqueçam que ela acontece em cascata, tá? Não é tão simples assim. Mas se eu tiver essa tecnologia disponível no mercado, já sobe para 50% o valor FOB, o valor da planta lá naquele seu país de origem. Então, esse aspecto de dependência de tecnologias estrangeiras, ele causa uma dificuldade na implementação em razão de todos esses custos, mas um outro ponto que a gente não pode esquecer é a própria manutenção. Então, se eu não tenho manutenção disponível no Brasil, na ocorrência de alguma obstrução, de algum defeito, eu vou precisar importar peças de reposição. E isso pode demorar e eu posso acabar incorrendo em descontinuidade da minha operação. Quer dizer, eu fico parado até que eu receba as peças de reposição, peças fundamentalmente estratégicas. Então, eu sempre oriento que seja feito um estoque, e esse estoque ele tem esse viés estratégico de identificar quais são aquelas peças que são difíceis de serem encontradas no mercado brasileiro ou inexistem, e como eu poderia, em razão do seu preço, lógico, garanti-la num estoque estratégico. E essa questão de não ter um parque industrial brasileiro está diretamente relacionada com o nosso desempenho de desenvolvimento tecnológico, que não só existe ali uma demanda por parte dos institutos de ensino superior e pesquisa, mas também pelo próprio setor privado. Então, a gente percebe que, apesar do gerenciamento de resíduos representar, no âmbito das patentes verdes, a maior parcela de interesse, ainda assim não é representativo quando se pensa no mercado todo do Brasil. E voltando um pouquinho na questão daquelas contratações que não tiveram eficácia, a gente
observando os editais, a gente percebe que existem erros grosseiros no balanço de massa e sequer se levanta balanços energéticos e líquidos. Desculpa. Existem erros em relação à demanda, à própria característica dos resíduos e a não estimativa da adaptação da sua geração no período do contrato. Também alguns editais trazem obrigatoriedade de remediação de lixões, mas que não há uma definição adequada das plumas de contaminação, por exemplo. Não existe de performance para as tecnologias sugeridas. Vários conceitos tecnológicos sequer comentam sobre demandas de mercado para subprodutos, ou seja, eles incorrem no risco de que esses subprodutos não consigam ser comercializados e precisem ser direcionados para aterros, para disposição em aterros sanitários, e por um lado não gera receita, mas por outro lado gera uma despesa e pode comprometer a vida útil dos aterros. Não existe nenhuma observação sobre períodos de comissionamento. Alguns fornecedores trabalham com comissionamento, inclusive, de 6 meses, outros trabalham com 3 meses, mas isso não está claro no mercado brasileiro, isso sequer é comentado nos editais. A grande maioria dos editais não consideram reinvestimento, eles partem do princípio que tecnologia dura para sempre, é eterna, e isso não é verdadeiro. Então, a gente precisa reinvestir em peças de reposição, em peças estratégicas, em peças de maior desgaste, ou mesmo um reinvestimento na própria construção civil da planta. E todos esses fatores acabam tornando frágil a avaliação econômico-financeira. E quando se pensa em tecnologia, tem que se demonstrar expertise, porque como é que eu vou contratar uma empresa para implementar uma planta de digestão anaeróbia se ela nunca demonstrou expertise nisso? Então, ela precisa, de um jeito ou de outro, buscar um fornecedor, buscar um parceiro que tenha experiência nisso, mas, infelizmente, as tecnologias vêm sendo contratadas no Brasil sem essa obrigatoriedade. E um outro ponto que causa uma situação de dúvida é o atendimento das metas, porque se eu não tenho clareza sobre as metas municipais, intermunicipais, estaduais e federais, eu coloco em risco a minha contratação. E tudo isso remete a uma insegurança jurídica. A insegurança jurídica afasta a atratividade do mercado e por isso, então, que a gente só tem essa efetividade na ordem de 15% nas contratações públicas. Para poder melhorar esse aspecto de incertezas, existem alguns instrumentos. As contratações tecnológicas, o desenvolvimento dos conceitos tecnológicos, eles podem ocorrer, pelo próprio corpo técnico da prefeitura, caso ele tenha essa habilidade. 2, contratar uma empresa de consultoria e essa consultoria, que tem habilidade, desenvolver o conceito tecnológico e o município remunera essa consultoria pelo valor do seu serviço. 3, contratar o setor privado e esse setor privado vai atuar no desenvolvimento dos estudos técnicos, econômicos e jurídicos, mas não será de graça. Essa remuneração ela vai acontecer no momento da contratação da concessão. Ou seja, o município transfere para o setor privado esse compromisso, mas o município remunera. Então, por muitas vezes, quando se pensa nas propostas de manifestação de interesse, as famosas PMIs que foram lançadas em 2015, se acha que é gratuito. Não, essa intervenção não é gratuita, ela vai ser remunerada há algum tempo, quando da efetiva contratação do edital.
E um novo fator que surgiu em 2018 são as contratações através do FEP, é uma estruturadora do governo federal, que também não é gratuita, os projetos são, eles são onerosos, a prefeitura vai remunerar o FEP pela sua intervenção e vai remunerar também as consultorias contratadas. A grande vantagem é que a prefeitura não está sozinha nesse caminho inovador. Ela tem parceiros fortes, que é o próprio BNDES, a própria Caixa Econômica e ainda alguns ministérios do governo federal. E essa forma de intervenção é bastante interessante, principalmente por esse acúmulo de expertise. Bom, vamos entrar agora um pouquinho na questão das concessões. O que é a concessão? A concessão, ela, seja comum, seja por parceria público-privada, ela se justifica sempre que o poder público não tenha condição de investimento em uma certa atividade. Então, se essa atividade ela comprometer os cofres públicos, e ela poderá ser contratada, mas não é só por esse motivo, também por aspectos de expertise. Então, se a atividade ela demanda uma expertise extremamente elevada, que o município não poderá, não tem técnicos que consigam suprir essa demanda, pode transferir isso para o setor privado. Então, a gente tem algumas vantagens. As vantagens, quando se trabalha com essas concessões, primeiro, contratos de longo prazo e onde não existem empresas estratificadas. O serviço é quase que concentrado na mão de uma empresa, de uma concessionária, ou de e essa concessionária pode ser, inclusive, formada por consórcio, e isso garante uma facilidade no controle e também modicidade tarifária, porque como é de longo prazo, existe ali um período de amortização desses investimentos mais longo, tornando essa modalidade bastante atraente e se percebe, inclusive, o Marco Legal de Saneamento Básico traz essa previsão nesse tipo de modalidade para a gestão dos resíduos. Entrando agora em aspectos legais. Bom, quando se fala de resíduos, eu tenho que voltar lá em 65 e observar o Código Florestal. Isso significa o quê? Que os lixões, eles não se tornaram ilegais com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já existem marcos de muitas décadas que entendem essa intervenção como crime ambiental. Então, a gente verifica que no âmbito da gestão de resíduos sólidos, apesar do marco ter sido a política nacional, alguns outros instrumentos foram garantindo que essas discussões acontecessem e, efetivamente, a política nacional fosse publicada, editada em 2010. A política nacional ficou em discussão por quase 20 anos e, felizmente, nós trouxemos artigos, determinações bastante inovadoras e que acompanham o desenvolvimento global do setor. Como eu falei, em 2015, houve a publicação do Decreto Federal 8428, que instituiu a proposta de manifestação de interesse, que é um dos instrumentos de desenvolvimento de conceitos de estudos técnicos, ambientais, técnicos, econômicos e jurídicos. No que outras normativas de outras cadeiras, por exemplo, do Ministério de Energia, por meio da ANEEL, acaba também influenciando a gestão de resíduos, porque o resíduo, eu tenho duas frentes básicas, a frente de recuperação mássica e a frente de recuperação energética. Então, ele pode ser, sim, um vetor de fontes alternativas de energia. E esse desenvolvimento legal, ele acaba também sendo um ponto de divisor de águas, foi o próprio CONAMA
que regulamenta a compostagem no Brasil. Vale lembrar que a compostagem de resíduos orgânicos de origem mista, ela é permitida no Brasil, desde que se cumpra com os critérios de qualidade. Isso é positivo, isso é negativo? Essa é uma questão que tem que ser avaliada de uma forma mais exata. Mas, com certeza, os resíduos orgânicos coletados de forma seletiva, eles vão deter maior qualidade do que aqueles resíduos orgânicos coletados da sua forma tradicional. Em 2019, vem a revisão do Plan SAB, que traz algumas metas de encerramento de lixão, meta de implementação de coleta seletiva, meta de valorização de orgânicos, bastante importantes. Logo depois se tem outros marcos mais secundários, como essa portaria interministerial que disciplina a recuperação energética, a própria ABNT regulamentando o que é o CDR, quer dizer, aqueles resíduos para fins energéticos. Daí veio, em 2020 ainda, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que evidenciou ainda muito mais essas discussões de regionalização, de encerramento de lixões e de autossuficiência econômico-financeira do sistema. Nós tivemos, logo depois, o CONAMA 499, que garante o licenciamento de atividades quando se pensa em substituição de fontes energéticas nas sementeiras. A nova lei de licitações, de 2021, a própria portaria da ANEEL, que define alguns procedimentos de leilão, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que ainda não foi aprovada, e chegando nesse ano, o governo federal já atuou de uma forma bastante expressiva, e a gente tem ali o decreto federal que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente também tem esse outro decreto 11.003, que traz estratégia de incentivo ao uso de biogás e biometano, mais um decreto 11.030, que também regulariza aspectos do novo Marco Legal do Saneamento Básico, e finalmente parece que está previsto o lançamento do Planares, que depois de 22 anos do advento da política nacional, parece que finalmente vai ser publicado. E pensando no Planares, gente... Alô? Oi, estão ouvindo? Tudo certo. Gente, pois é, eu nem prestei atenção na hora, vocês me desculpem, já são 10 horas, já está no horário, né, Mari? Não, a gente vai até às 18, tá tudo certo. Ai, tá bom, não, então tá bem. Desculpa, me confundi aqui. Então vamos lá, então a gente não está quase terminando, mas daqui a pouco a gente termina. Vou voltar aqui. Esses valores que vocês estão vendo, essas metas do Planares, são as metas que foram disponibilizadas em 2020, naquele momento de consulta pública. Ele, como eu comentei, ele vai ser lançado agora em abril, e provavelmente haja alguma alteração das metas, eu não sei, mas o que eu posso dizer é que essas metas são bem acessíveis quando se pensa naquela outra versão de 2012. Então, introduz aspectos muito importantes da própria recuperação energética. E alguns dados interessantes são esses levantados, por exemplo, pela BETRE, que diz que para poder resolver as questões da presença de lixões, há um déficit no Brasil de 500 aterros sanitários. E isso representaria quase 2,6 bilhões de investimento. E com isso a gente tem que entender que só essa intervenção não é suficiente, porque não basta só implementar novos aterros sanitários para resolver os aspectos de lixão, eu vou precisar também estar disponibilizando atividades de valorização dos resíduos, mas vocês vão ter essa aula de encerramento de lixões, onde o professor Jucá provavelmente vai comentar sobre isso. E
voltando ainda na política nacional, a política nacional ela traz no artigo 9º a hierarquização dos procedimentos. Isso significa o quê? Que a gente tem que buscar não gerar resíduos, caso eu gere, que eu gere menos, daquilo que eu gerei, eu tenha que reutilizar, reciclar, recuperar energeticamente, realizar tratamento e outros fatores. E o aspecto de lixão, que está presente nessa pirâmide, não encontra legalidade no âmbito das normativas brasileiras. Então, não é mais uma opção ter lixão ou aterro controlado. Vamos entrar um pouquinho agora na questão do licenciamento ambiental. Bom, pensando em licenciamento ambiental, eu vou passar para aqui primeiro. Vocês percebem nessa tabela que a maioria das plantas de valorização de resíduos, elas estão presentes no estado de São Paulo. Agora eu vou voltar, depois a gente entra nela. Eles foram, inclusive, licenciados de uma forma relativamente rápida, que durou, por exemplo, entre 7 e 10 meses. A planta de incineração, a primeira licença prévia, ela saiu, que é a planta de Barueri, a que foi contratada pelo leilão A5 no ano passado, ela saiu de uma forma muito rápida, em menos de 1 ano. E depois veio a licença de instalação e por questões comerciais, essa planta não foi implementada, mas parece que agora o será. De uma forma, então, geral, eu quero compartilhar com vocês o entendimento de que, apesar de pioneiras e inovadoras as tecnologias de valorização de resíduos, as agências ambientais elas têm atuado de uma forma bastante construtiva, com vontade de que essas novas formas de gerenciamento de resíduos efetivamente aconteça no mercado brasileiro. E um outro ponto interessante é, por exemplo, que a Agência Ambiental de São Paulo, a CETESB, ela traz, inclusive, vamos dizer assim, características, dispensa de licitação para plantas de pequeno porte, de compostagem, por exemplo. E isso acaba motivando, inclusive, aquelas intervenções descentralizadas. Então, concluindo esse aspecto de licenciamento ambiental, eu quero dizer que a gente precisa, sim, se preocupar quando se vai submeter um projeto tecnológico, buscar tecnologias que sejam consolidadas, que tenham um lastro, mesmo que seja internacionalmente, para garantir essa tranquilidade daquele agente no momento em que ele vai apostar na emissão de uma licença. Então, quanto mais consolidada, consagrada, seja aquela tecnologia que eu vou estar ali submetendo ao licenciamento, mais rápida será a emissão das licenças pertinentes. Retomando aqui o processo de licenciamento no estado de São Paulo, a gente se verifica que tem tecnologia muito simples, como uma compostagem, apesar de ser uma compostagem de larga escala, por exemplo, em São José do Rio Preto, para 400 toneladas por dia, é um processo de compostagem extensiva. Então, ela é revolvida, ela ocorre em leiras, ela é revolvida com um revolvedor de leiras, por exemplo. Mas no estado de São Paulo, todos os processos de compostagem precisam necessariamente estar instaladas sob galpões. Esses galpões não precisam ser fechados, mas aquela cobertura tem que existir para reduzir a sensibilidade às intempéries dessa massa. Existem também licenciamentos muito complexos, como a própria planta de incineração, que eu comentei, plantas de gestão anaeróbia, mas também no estado de São Paulo existem já licenciamentos de plantas de tecnologias térmicas alternativas, como, por exemplo, a gaseificação. Observando isso, se chega à conclusão de que
as tecnologias, elas, a depender do projeto, elas podem ser de baixa a alta complexidade, e é lógico, em razão disso, o período e as demandas e as exigências também serão proporcionais a essa complexidade operacional e o tamanho da planta, que acaba influenciando também o seu próprio impacto. Entrando um pouquinho, de uma forma bem rapidinha em relação às tecnologias, eu quero trazer essa informação, que primeiro, independentemente da tecnologia que eu vá escolher, eu sempre precisarei de um aterro sanitário acompanhando esse conceito tecnológico. Por quê? Porque ainda não há tecnologia que consiga eliminar em 100% os resíduos. Então, eu ainda assim terei, no caso da incineração, por exemplo, 25% de rejeitos, que deverão ser encaminhados. Os rejeitos, as cinzas, essas aí podem ser encaminhadas, inclusive, para a própria construção civil, mas aqueles rejeitos, da própria purificação das emissões dos filtros, são rejeitos classificados como perigosos, classe 1, e têm que ser caminhados para aterros também especiais. Isso significa o quê? Que, independentemente da tecnologia, seja de menor complexidade, seja de maior complexidade, ainda assim, os aterros sanitários estarão presentes. E os aterros sanitários estando presentes, eu não posso esquecer, e eu já comentei isso anteriormente, que eu aí preciso de um advento tecnológico. E esse advento tecnológico para valorização dos resíduos, redução de massa, redução de impactos, preservação de recursos naturais, vai custar. Então, a gente retoma aquela discussão do custeio. Quem vai pagar essas implementações tecnológicas? E, com certeza, acompanhando o que acontece na própria Alemanha, vai ser o munícipe, por meio de cobrança, que pode ser por taxa ou tarifa. As tecnologias, elas têm as suas aplicações e as suas limitações. Então, quando eu penso em tecnologia, eu não posso defender bandeiras, eu tenho que entender qual é a minha situação, que tipo de matéria-prima eu tenho disponível para ser submetida a uma tecnologia, qual é o perfil do meu mercado consumidor de subprodutos, qual é a minha condição de remuneração dessa intervenção tecnológica, qual é o mercado está disposto a pagar por esse subproduto, e com isso eu defino, então, qual é a minha tecnologia. Mas como eu escolho, então? Eu já comentei um pouquinho, então eu preciso compreender tanto o que é a matéria-prima como o que vai ser gerado. Eu tenho que saber que essas tecnologias precisarão ser financiadas, qual é a minha capacidade, então, de remuneração da tecnologia. Tecnologias consagradas, como eu já comentei, têm facilidades nos processos de licenciamento. A garantia de projetos em escala também pode melhorar a sua aplicabilidade, não só em razão da própria economicidade da aplicação, mas também em relação à capacidade técnica da planta. Algumas tecnologias sofrem uma grande influência do clima, das intempéries. Eu comentei que em São Paulo as tecnologias de compostagem precisam estar sob pátios cobertos, por exemplo. Um outro ponto importante que eu já falei também é a capacitação para poder operacionalizar essa tecnologia, os meus recursos de manutenção, seja preventiva, seja corretiva, a garantia da economicidade da planta. Então, quanto que vai ser necessário a ser pago na forma de prestação de serviço, gerando ISS, o que eu vou gerar de receita extraordinária, gerando ICMS. Então, assim, eu preciso verificar essas questões também dos tributos relacionados para que não haja um erro no âmbito da economicidade da planta. Verificar as minhas metas de taxa de desvio dos aterros,
o que a meta intermunicipal fala, o que a meta estadual fala, o que a meta federal fala, verificar se eu estou cumprindo, a partir da minha escolha tecnológica, com essas metas que foram firmadas, e fundamentalmente, realizar estudos de mercado para escoamento dos subprodutos. Voltando um pouco em relação à matéria-prima, existe uma certa negligência no que diz respeito à importância da caracterização dos resíduos. Então, nós temos já editais que foram lançados e alguns já contratados, onde esses aspectos não foram muito bem resolvidos, e isso acaba colocando em risco aquele contrato, por exemplo. Vocês verificam nesses exemplos que eu estou trazendo de mercado, todo mundo pode ter acesso, é só buscar na internet esses editais, que, independentemente da localização, seja na região Nordeste, seja no Sudeste, esses erros têm acontecido de forma reiterada. Ou o levantamento ele é muito antigo, que não reflete a condição atual de geração, ou ele tem aspectos improváveis. Por exemplo, a presença de 40% de recicláveis na caracterização dos resíduos de Teresina, que isso é um valor bastante elevado, e o próprio valor de orgânicos de 36% também não é muito coerente. Então, se eu não tenho uma base inicial sólida, eu vou ter bastante dificuldade de garantir que meu conceito tecnológico tenha exatidão, seja correto, seja adequado. E isso acaba refletindo não só no desempenho das receitas acessórias, mas também na elevação das despesas, porque o que não for enquadrado como subproduto, como recurso secundário, necessariamente vai ser enquadrado como rejeito e vai ser disposto em aterros. Então, eu preciso tomar bastante cuidado, não só para não comprometer a vida útil dos aterros, mas para garantir a continuidade da minha aplicação tecnológica e não que ela quebre em 2, 3 anos. E, de uma forma resumida, porque eu já comentei bastante coisa sobre isso, quando se tem uma escolha tecnológica apurada, se tem menores riscos, não só para o agente público, que foi responsável por essa decisão, por exemplo, no momento de uma judicialização, mas também para toda a comunidade. E os projetos, eles são de longa duração, eles vão efetivamente acontecer dentro daquele período contratual e previsto da planta. Pensando um pouco em disponibilidade tecnológica e o que tem acontecido no mercado, a gente verifica que algumas tecnologias, como triagem manual e triagem mecanizada, já estão bastante presentes nos editais, e a triagem manual, em razão da necessidade de inclusão social, é uma realidade que no futuro vai provavelmente estar presente em todos os editais, mas também a triagem mecanizada, porque, por um lado, a triagem manual ela tem um baixo investimento, porque a infraestrutura é muito simples, e eu consigo implementar em áreas pequenas e consolidar um grupo de pessoas para poder operar essa planta, mas também a taxa de desvio é baixa. Quando eu penso em triagem mecanizada, eu estou pensando em taxas de desvio maiores, eu consigo captar mais, tenho mais eficiência na captação dos meus recicláveis, e não só da coleta seletiva, mas também aqueles presentes na coleta tradicional, na coleta mista, na coleta chamada de indiferenciada. É lógico que papelão vão estar ou inutilizados ou contaminados, então a condição de aproveitamento dessas frações ela é muito baixa na coleta mista, mas os demais resíduos poderão ser, sim, como vidros, metais, e efetivamente os plásticos poderão ser comercializados. O mercado tem apontado por uma vontade até em razão dos próprios marcos legais que fomentam a compostagem,
de gerar composto, seja como fertilizantes, seja como condicionadores de solo, e no futuro essa demanda vai estar superior ainda, porque existe sim um mercado no Brasil, a depender das regiões, para consumo desse material, mas não se pode esquecer que, apesar de não ser proibida a compostagem de resíduos orgânicos de origem mista, ela tem uma qualidade inferior e demanda um esforço mecânico de segregação dessas frações muito elevado, então ela vai ficar bem mais cara. Um outro ponto são as plantas de biodigestão, de digestão anaeróbia, que, em razão dos próprios leilões que vem acontecendo, ela vai se tornar futuramente uma demanda elevada, porque os valores a serem remunerados, o megawatt da energia, ou mesmo por meio de políticas públicas que fomentem o biometano, vai acabar justificando essas implementações. Da mesma forma que a incineração, que não tinha tinha baixa aceitação no mercado, mas o A5 já trouxe um valor de R$550 por megawatt, o mercado queria quase que R$700, e ainda não aconteceu, mas já foi um salto bem grande, de 190 para 550. Então, a depender do valor da contraprestação, pode ser que essas tecnologias encontrem, sim, viabilidade econômico-financeira. Em relação ao CDR, são combustíveis derivados de resíduos, existe uma forte atuação do setor cimenteiro em garantir a substituição de fontes energéticas, por exemplo, o carvão coke por CDR, só que ele nunca está muito disponível, não tem, ele precifica o valor do CDR ainda por baixo, na ordem de R$50, e o setor de resíduos está buscando algo entre R$90 e R$130. Então, existe um descompasso muito grande nessa precificação. Mas, independentemente de quanto custe o CDR, há sempre de se lembrar que o potencial de consumo de CDR está diretamente relacionado com a produção do cimento. Então, e a produção de cimento não é infinita. Então, se aquela planta fez a substituição ao limite da sua capacidade de produção de cimento, não adianta eu gerar mais CDR que ela não vai poder utilizar. Então, eu preciso, antes de pensar na construção de uma planta para geração de CDR, eu preciso analisar qual é a capacidade de consumo da planta cimenteira. Então, CDR não é milagre. Aliás, não existe milagre tecnológico. Todas as tecnologias têm suas vantagens e as suas desvantagens. E eu preciso estudar muito bem isso para saber me posicionar o que é melhor ou pior para a minha condição local. E voltando àquela determinação de que os aterros continuam sempre presentes, eles são imprescindíveis no âmbito do gerenciamento dos resíduos, mas o próprio Planares traz essa vontade de que, já que vai fazer o aterro, então se tente fazer um aterro onde a recuperação energética do biogás esteja presente, e não só a sua queima por meio de um flare. Deixa eu verificar a questão do mercado de recursos secundários, tem alguma coisa que eu não comentei ainda. Os valores dos recicláveis. Os valores dos recicláveis, em 2020, eles estavam na ordem de R$600. Agora, desde dezembro, teve um boom no valor dos recicláveis, que passou de R$1.200 o valor misto, e atualmente está na média de R$980, que é um valor agora do finalzinho de março. Então, a gente verifica que existe uma grande potencialidade de geração de receita quando se pensa na segregação de recicláveis, mas que não se pode esquecer, quando se implementa plantas de triagem manual, que eu estou trabalhando com a capacidade humana de segregação. E essa capacidade humana, ela varia entre 20 a 40 quilos por cooperado hora. A média na cidade de São Paulo está na ordem de 25 quilos. Então, eu não consigo fazer mais do que isso, né? Então, se eu penso que a minha planta vai ser semi-mecanizada, eu preciso levar em consideração essa limitação humana de segregação.
E alguns aspectos interessantes em relação à formação do mercado tecnológico é que existe uma demanda muito elevada para que se seja construído que se seja disponibilizada a tecnologia tecnologia nacional no mercado brasileiro. Então, esse nicho de negócio precisa ser reconhecido pelo setor empresarial e que aposte nessas plantas de desenvolvimento tecnológico, de disponibilidade de tecnologias. Algumas linhas de financiamento são conservadoras e apostam em tecnologias consolidadas, consagradas, mas existem linhas de financiamento de pesquisa, por exemplo, a FINEP, onde intervenções pioneiras são bem-vindas e os recursos não são desonerosos, eles são onerosos, mas em condições bastante diferenciadas. Pensando em tecnologias, eu tenho que buscar fomentar essa interação entre o mercado privado e os próprios institutos de ensino e de pesquisa para que sejam construídas a 4 mãos ou várias mãos esse mercado tecnológico. Se tem que entender, eu já comentei, tecnologia não é de graça, tecnologia não é barata. E esse investimento ele precisa ser amortizado. Ele precisa garantir um retorno para aquela instituição privada ou pública que investiu nessa tecnologia. Então, para isso, eu tenho que entender que algumas tecnologias demandam longo prazo para garantir esse retorno, que inclusive pode chegar a 13, 15 anos, a depender do valor a ser pago como contraprestação e da própria remuneração dos recursos secundários. Um ponto interessante que eu não comentei ainda é que no setor de resíduos, então eu falei do setor cimenteiro e eu falei do setor tradicional de resíduos, daquelas empresas que fazem de logística, de disposição final e algumas de tratamento. Mas os outros setores, como o setor de energia, lignocelulose, que se interessem por fontes alternativas de energia, poderão também, são considerados como novos entrantes no segmento. Olhando o que aconteceu na Alemanha e todo esse desempenho, a Alemanha já tem 65% de reciclagem, 14% das tecnologias de tratamento de resíduos garantem a preservação desses 14% de recursos naturais, mais do que 4% da energia da Alemanha é decorrente da gestão de resíduos sólidos, mas essa interação de custeio, nicho de mercado, o setor privado reconhecendo esse novo nicho como um setor estável e a segurança jurídica acabam alavancando toda essa discussão e profissionalizando essas intervenções. E é isso que a gente tem que buscar no nosso mercado brasileiro. Em relação às considerações finais, eu já estou acabando. Deixa eu só verificar se tem alguma coisa que eu não comentei. Eu vou só retomar a questão das tecnologias consolidadas, porque, como eu disse, existem linhas de financiamento apropriadas para pesquisa e desenvolvimento. Mas quando eu penso no gestor público, no orçamento público, não há espaço para essas inovações. Eu preciso, sim, trabalhar com aquelas tecnologias já consagradas no negócio. E, em razão de tudo que foi exposto, a gente percebe que existe um super potencial nesse setor, é um potencial que vai gerar crescimento econômico, é um potencial que vai gerar muitos empregos, inclusive empregos qualificados, e para isso, para poder atender essa nova demanda, eu tenho também que pensar, primeiro, no mercado de recursos secundários, né, para poder garantir o escoamento de tudo isso que vai ser produzido e a própria remuneração do que está sendo produzido, mas também na minha capacidade técnica de planejamento, de implementação e de operação desse novo sistema.
Eu trouxe aqui para vocês 2 links, a apresentação vai ser disponibilizada, onde vocês podem baixar essa publicação, que é da Universidade Técnica de Braunschweig, é uma publicação de 700 páginas. Desculpa, esse anúncio aqui é bastante antigo, eu peguei essa lâmina de outra apresentação, perdoe-me, não faz sentido, mas aqui sim vocês podem ter acesso a essa publicação. Eu agradeço e estou aberto para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Cris. Agora eu vou pedir o apoio para o Guilherme, né, que ele estava coletando aqui as perguntas no chat para fazer alguns comentários aqui. E aí, caso vocês tenham outras perguntas, a gente ainda tem um tempinho aqui para responder. Ô, Mari, eu só queria pedir para eu ficar até às 18 horas mesmo, tá? Sim, sim. A gente tem 20 minutos aí. Todos nós. Tá bom. Gui, por favor. Guilherme, tá por aí? Bom, acho que ele deve ter tido algum problema. Eu vou, então, colocar aqui as perguntas, vou comentar, Cris. Chegou. Desculpa, meu áudio estava mutado aqui. Cris, obrigado, né, pela palestra, foi muito enriquecedor, sempre muitas informações. Eu acho que o pessoal está mais curioso com alguns detalhes que você trouxe aí sobre a Alemanha. Então, se a gente pudesse só fazer aí um bate-bola de você ir respondendo rapidinho, né, e a gente vai discutindo. Como é que funciona a questão da regulação dos resíduos na Alemanha? E aí uma pergunta adicional foi a questão da regionalização, né? Como que é trabalhado lá também? Se você puder responder brevemente. Sim, a regulação no mercado alemão surgiu na década de 70, porque até aquele momento existiam quase 50 mil lixões. E a Alemanha decidiu, então, regularizar a situação e, com isso, trouxe em 83 uma norma, um divisor de águas, que foi a política de reciclagem, e foi se incrementando. A última legislação, ela diz respeito à coleta seletiva de orgânicos, que entrou em vigor em 2015. E em 2005 também tem uma norma bastante importante, que foi a proibição de aterramento de resíduos in natura, então as frações orgânicas precisavam necessariamente passar por estabilização biológica, e de resíduos com potencial calorífico elevado. Então, só aquelas frações estabilizadas biologicamente com baixo poder calorífico poderiam ser efetivamente aterradas. A Alemanha tem uma disposição em aterros na ordem de 10%, como eu já falei, 65% dos resíduos são reciclados, e com isso se consegue a preservação de 14% dos recursos naturais e 4,4% da substituição energética de todo o sistema. Desculpa, qual foi a outra? Segunda? Regionalização? Desculpa. Sim, a Alemanha, nós temos 5.570 municípios, a Alemanha tem mais de 12 mil. Então, assim, a gente pensa que a gente tem 70% de cidades com menos de 20 mil habitantes, a Alemanha tem um monte de cidadezinha com 500 habitantes. Então, eles acabam atuando de forma regionalizada, e essa regionalização, a atuação na Alemanha, ela é dividida no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos. A gestão, ela é sempre pública, mas o gerenciamento, 50% ele ocorre pelo setor privado e 50% é o próprio poder público atuando no implemento tecnológico e na coleta. Maravilha. O Wilson fez um comentário sobre o sistema lá de logística reversa, né? Na verdade, de responsabilidade estendida do produtor, comentou sobre o ponto verde. Se você puder explicar brevemente como funciona lá o sistema ponto verde, só para o pessoal entender um pouco melhor por que lá funciona e por que aqui a gente ainda está engatinhando, né, na logística reversa.
É muito boa essa colocação do Wilson, porque o sistema ponto verde, ele é o sistema ponto verde do saco amarelo, do container amarelo. Não me pergunte por que isso. De qualquer forma, o que significa? Que aqueles produtores, comerciantes, de embalagens, eles assumem a responsabilidade pela gestão e gerenciamento desses resíduos. Isso significa o quê? Que naquele valor de 70 euros a 120 euros por habitante ano que o munícipe tem que pagar para a prefeitura, por exemplo, esse sistema não está incluído, ele é gratuito. Ele é gratuito, entre aspas, porque o valor da sua remuneração ele é incorporado no próprio valor da embalagem daquele produto. Então, existem várias associações, algumas fazem parte do Ponto Verde, outras não, outras trabalham com compensação ambiental. Então, significa que na minha casa, por exemplo, nós temos o sistema de papel, coleta de papel e papelão, que ela atualmente, ela também não é remunerada pelo munícipe, ela inclusive gera uma receita para o município. Então, as empresas que têm interesse em coletar esses papel e papelão, eles remuneram o município com um valor, com um FII, e o município aproveita isso no seu caixa, para poder também garantir uma modicidade tarifária em relação aos outros sistemas. A coleta de rejeitos é aquela coleta de tudo que não é reaproveitável, mas, na verdade, você acaba tendo também materiais inclusive orgânicos, na coleta de rejeitos, apesar da obrigatoriedade da coleta seletiva de orgânicos, ainda assim, existe 30% de orgânicos nessa coleta, esses orgânicos são quase que, na sua maioria, de origem de cozinha. Nós temos a coleta seletiva de orgânicos, que, infelizmente, o munícipe não entendeu ainda muito bem, e ele acaba colocando resíduos verdes, mas os resíduos verdes eles acabam tendo pontos de entrega voluntária. Então, assim, é um sistema bastante complexo, mas que nem sempre o munícipe é obrigado a remunerar. Então, se aquela fração gera uma receita, isso vai fazer parte da modicidade tarifária do que o munícipe vai ter que pagar, como, por exemplo, papel e papelão. Então, é um sistema que, numa outra mão, existe também em relação às embalagens, aquela remuneração por embalagem, não são todas, embalagem de bebida. As embalagens de bebida, fundamentalmente as embalagens plásticas e metálicas, elas acabam tendo um valor, ela é avaliada entre 15 e 25 centavos, e a pessoa paga na hora que ela compra aquela Coca-Cola, por exemplo, e depois pode devolver ou no mesmo local, no mesmo empreendimento, ou em outro empreendimento. Então, você tem direito a esse valor. O que acontece é que, como o valor é relativamente elevado, 25 centavos de euro, dá R$1,30, R$1,40, por embalagem, acabou gerando um mercado informal de segregação de coleta dessas embalagens. Então, você verifica isso em eventos, em aeroportos, muito aquelas pessoas que trabalham informalmente colecionando isso, aí leva num barzinho, leva num quiosque e troca pelo dinheiro. O quiosque é obrigado a remunerar. Então, isso acabou fomentando o setor informal na Alemanha. Ótimo, Cris. Uma pergunta aqui da Carolina, ela pergunta se a recuperação energética através da incineração, se ela é viável. Acho que viável do ponto de vista econômico, né? Porque técnico é totalmente viável. E se também, qual parcela dos resíduos seriam destinados para incineração aqui no Brasil? Você desativou o áudio. Bom, a viabilidade econômica da incineração está relacionada com 4 pontos: custos de investimento, custos de operação, receitas, seja na contraprestação, seja na remuneração pela energia. Então,
Existem mais de 2.000 plantas distribuídas no mundo, então é uma tecnologia consolidada, ela foi implementada na década de 50, e o primeiro incinerador foi implementado em São Paulo. Engraçado isso, né? Depois a gente não teve mais nenhum. Mas o primeiro incinerador foi implementado em 1948 por uma empresa alemã, a empresa Marti. Então, ela é implementada globalmente e desde que se atendam a esses 4 fatores, né, se você consegue uma remuneração adequada na entrada, uma remuneração adequada na saída, você consegue, sim, a viabilidade econômica dela. Para o Brasil, a gente tem que pensar o seguinte: existe uma determinação legal que gera aquela priorização de procedimentos que eu comentei no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse artigo 9º, a reciclagem de materiais ela está numa posição prioritária frente à recuperação energética. Então, o que significa? Que para o Brasil, mesmo que eu opte por uma recuperação energética na forma térmica pela incineração, eu vou precisar implementar uma linha de segregação de recicláveis antes. O ponto importante é as tecnologias de segregação de recicláveis, quando a origem é mista, a eficiência dela é muito baixa, é na ordem de 6% a 8%. Existem algumas plantas que chegam a 15%, mas em razão da nossa forma de acondicionamento dos resíduos, que a gente acaba colocando saquinho no saquinho, no saquinho, no saquinho, essa eficácia da reciclagem ela acaba sendo baixa. Não porque os sistemas de reciclagem não funcionam, ou porque os equipamentos não funcionam, porque eu tenho difícil acesso àquele material. Então, enquanto a gente continuar com esse embalando de forma quase que aquela boneca russa, saquinho, 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 eu vou ter dificuldade de reaproveitamento daquelas frações que estão dentro daquele último saquinho. Então, mesmo que eu tenha ali um aproveitamento de 6% a 8% da massa total dos resíduos mistos, ainda assim eu tenho poder calorífico na massa sobressalente para poder tocar uma incineração. O que eu tenho que pensar nós temos uma fração de orgânicos que pode variar entre 42% e 58%, e isso significa que uma presença de umidade também na ordem de 50%, 60%, às vezes uma umidade inclusive superior, e incineração não queima água. Eu preciso de frações com potencial energético compatível ou que gere um balanço nessa massa toda. Então, respondendo à pergunta eu preciso, sim, dispositivo de lei, implementar a reciclagem de materiais, mas isso não vai inviabilizar a incineração, porque a minha capacidade de segregação ainda é baixa. Cris, uma pergunta interessante. Quantas plantas de gaseificação existem na Alemanha? Nenhuma. Essa foi rápida. Alô? O que você pode falar sobre a gaseificação, só bem brevemente? Bom, existiram 3 plantas na Alemanha, não, 4 plantas em escala. A maioria delas elas foram todas encerradas, seja porque tiveram problemas, comprometimentos ambientais na sua operação, seja porque gastava mais energia do que efetivamente gerava. Então, tinha quase que uma adicional de energia para poder garantir aquela gaseificação. Isso aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. As últimas plantas foram encerradas agora, acho que foi 2012. Observando o que tem acontecido no mercado, principalmente na questão do hidrogênio, a gente tem ali, sim, uma nova demanda de pesquisa. Então, a gente observa algumas plantas em microescalas, quase que escalas de balcão, sendo implementadas, mas para resíduo domiciliar,
de origem mista, ainda não tem nenhuma. Os resíduos são, ou eles são preparados, por exemplo, gera um CDR, e esse CDR de frações plásticas, papel, são aqueles que são encaminhados para essa gaseificação, mas as frações orgânicas não. Então, mesmo que existam iniciativas de gaseificação de microescala, ainda assim, o substrato, a matéria-prima, é selecionada. Então, para resíduos mistos, ainda não tem nem em âmbito de pesquisa nenhuma planta na Alemanha. Cris, a Vanessa está perguntando se você conhece uma planta de recuperação energética em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ela está perguntando se esse poderia ser um exemplo de tecnologia brasileira. Vanessa, não é em Mafra? Não é a Mafra? Não é na cidade de Mafra? Essa planta? Eu conheço um exemplo na cidade de Mafra, que é em Santa Catarina também, e de gaseificação, e ela foi inclusive subsidiada pela FINEP. Eu acho que a FINEP aportou 15 milhões de reais nessa planta. É uma planta para mais ou menos 150 toneladas por dia, relativamente de bom tamanho, só que ela não tem ainda a geração de energia. Então, ela não teve condição financeira de implementar a parte mais importante, que é da recuperação de energia. Então, a gente não sabe sobre a eficácia dessa planta. Mas, como eu apresentei naquela lâmina das plantas de São Paulo, existem, sim, 2 projetos de gaseificação sendo licenciados na cidade de São Paulo. E parece que já tem um projeto no estado de Minas Gerais, que deve ter entrado em operação, eu não sei, mas até o ano passado estava concluindo a implementação. Então, já existem, sim, algumas plantas de larga escala no Brasil. Cris, para a gente ir encerrando, né? Tem uma pergunta, na verdade, um questionamento bem interessante, falando sobre, né, o Brasil e a Alemanha são tão diferentes, né, em relação geográfica, em relação ao PIB, nível de desenvolvimento e tudo mais. Então, assim, a pergunta foi a seguinte: como que o Brasil pode efetivamente implementar o Plano Nacional? Guilherme. Então, na verdade, eu não ouvi tudo. Eu não ouvi tudo. E a gente consegue replicar a experiência alemã, de fato, na implementação aqui da política nacional. Eu não ouvi tudo, mas eu vou tentar responder aí do jeito que eu entendi. Quem foi que mandou essa pergunta? Foi Suen. Suen. É diferente pero não mútuo. Porque se eu penso que na década de 70 tinha mais de 50 mil lixões e a gente no Brasil agora em 2020 tem 3 mil, então a gente vê que o problema sanitário emergencial na Alemanha chegou no seu limite. Existiram aterros que precisaram quase que de 2 décadas para serem licenciados. Então, virou um problema seríssimo de saúde pública. Então, pensando nisso, não era tão diferente assim. Mas o que a Alemanha construiu? Lembra que eu falei que o divisor de águas de legislação foi em 1983, com a legislação de reciclagem? O Brasil implementou, em 1984, o primeiro projeto de coleta seletiva em Florianópolis, pelo projeto Beija-Flor. E a gente, desde 1984, a gente só tem 2% de coleta seletiva implementada. Então, assim, o que aconteceu na Alemanha? Eles chegaram no momento de crise total e se reconstruíram. Lançaram normativas,
cobraram a efetividade das normativas, penalizaram aqueles que não cumpriram com as normativas, garantiram a sustentabilidade econômico-financeira, falaram, olha, isso não cai do céu, alguém tem que pagar, e a partir disso, as coisas foram acontecendo. Até hoje, o alemão acha que se ele não segregar o resíduo, ele vai aparecer uma polícia e vai verificar o container dele se tem alguma coisa inadequada. Por exemplo, no container amarelo do programa verde de segregação de embalagens. Ele acha isso, mas não aparece mais ninguém. Mas ele acha isso porque durante muito tempo acontecia assim. Não era a polícia, eram lá os guardas municipais da prefeitura, eles iam até lá e faziam a avaliação e cobravam multas quando a segregação era inadequada. Inclusive, existem containers na Alemanha, privados, que as pessoas têm uma chave, uma trava, para ninguém colocar nada inadequado ali. Então, pensando nisso, a gente vê o quê? O Brasil tem normativa de segregação, de reciclagem de resíduos da construção civil desde 2002. São 20 anos. E o que a gente tem de reciclagem de resíduos de construção civil? Praticamente nada. Então, assim, é uma norma que não pegou. A política nacional, ela, durante muito tempo, ela parecia que não ia pegar. Mas agora, fundamentalmente, nos últimos 5 anos, está acontecendo uma virada no mercado. E essa virada no mercado, ela só vai se justificar se a gente fechar, aparar essas arestas de, primeiro, capacidade técnica, segundo, custeio do sistema. Alguém tem que pagar por isso. E quem vai ter que pagar por isso somos nós, da mesma forma que a gente paga pela energia, que a gente paga pelo telefone, que a gente paga pelo TTU e outras despesas que nós temos na nossa casa. A gente também tem que aceitar que a gente vai ter que pagar por isso. Mas a gente precisa buscar junto aos nossos governantes a responsabilidade de que ele efetivamente cumpra com o que está sendo prometido para poder gerar aquela tarifa, gerar aquela taxa. Então, eu não tenho como falar que eu vou implementar uma planta de valorização e por isso eu vou cobrar do munícipe um valor superior, mas eu não implemento planta de valorização nenhuma e continuo mandando para o aterro. Ou continuo mandando para o lixão, uma situação pior ainda. Então, essa responsabilidade com o orçamento público e com o desempenho dos processos são inerentes tanto ao poder público quanto ao munícipe, porque nós, sociedade, também somos responsáveis pelo que nós geramos. E a nossa responsabilidade, ela não se esgota na hora que eu penduro o meu saquinho na porta da minha casa para alguém levar e eu nem quero saber o que acontece com ele. Então, todos esses fatores vão garantir a eficiência e a sustentabilidade do sistema. Cris, queria agradecer novamente, né, sua participação. Tem muitos elogios também à sua fala, né, a qualidade do conteúdo. O Pedro da CNM também comentou sobre a importância dessa fala para os prefeitos e para os técnicos municipais, né, que recebem tanto assédio, né, do ponto de vista de apresentação de tecnologias mirabolantes. Então, desmistificar um pouco, né, a questão tecnológica dos resíduos. E como a gente está chegando agora no nosso horário, né, eu queria, né, agradecer e passar para você, só para você se despedir. Eu acho que foi um sucesso aqui essa participação. Estamos com quase 90 pessoas ainda até o final. Então, obrigado e amanhã continuamos, né, com a nossa sequência desse treinamento que está sendo aí muito importante, tanto para os municípios do Pará, como para os outros municípios aqui. Vi que tem gente do Sul, gente do Rio de Janeiro, do Ceará comentando, então todo mundo está bem satisfeito. Obrigada, Guilherme, obrigada a vocês também. Vocês são a mola propulsora dessa transformação. Então, complementando aquela resposta que eu finalizei agora, esse interesse, essa busca pela qualificação, essa busca por uma discussão saudável, sem milagres, sem fantasias,
é o que vai fazer com que a gente cresça, é o que vai fazer com que a gente seja justo nas nossas decisões, é o que vai fazer que esse mercado amadureça. Então, boa noite a todos. Aqui eu também termino, já são 11 horas na Alemanha. Desejo a vocês uma boa noite e que vocês curtam muito os próximos capítulos desse curso. Então, um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Até amanhã, mesmo horário, 16 horas.